KNRI11, o Fundo de Renda Imobiliária da Quineia. Relatório de outubro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, que tem um patrimônio líquido total na casa de 4 bilhões 606 milhões, a cota patrimonial a R$ 163,34, a última distribuição R$ 1 por cota, veremos adiante. O fundo que iniciou as atividades em 2010, bem consolidado aí no mercado secundário, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 146,28, dentro de um P sobre VP de 0,89, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 16,21%. A cotação, agora em março, chegou aos R$ 129,00, desde então busca uma linha de recuperação, subiu aos R$ 148,71 e agora buscando novamente superar este teto, ainda no R$ 146,28. A última distribuição do fundo foi R$ 1 por cota, será paga agora, no dia 14 de novembro de 2025, fazendo um yield mensal de 0,67, bem baixo, anual de 8,22%. A rentabilidade do KNRI11, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, não consegue superar as linhas do CDI, também não supera o IPCA, tampouco supera o IFIX, retornando no período apenas 7,76%, enquanto o CDI retornou 26,13%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,63%. Então, ponto de atenção para a rentabilidade do KNRI11 e também considerar que, investindo R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje o cotista apenas R$ 1.077,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que no mês de outubro o portfólio continuou apresentando uma performance positiva, com 2 novas locações lá no Rocha Verá. A ASODIR, que é a associação que apoia e representa as concessionárias John Deere no Brasil, ocupando 440 metros quadrados na Torre Airborne. Já a Workplace, a arquitetura corporativa especializada em ambientes de trabalho, iniciou as operações de 229 metros quadrados lá na Torre Crystal. Com estas movimentações, a vacância física do fundo encerrou em 3,86%, ante a 3,89% no mês anterior, e a vacância financeira de 5,53%, enquanto a ajustada pelas carências previstas nos finais dos contratos de 6,75%. A última distribuição, R$ 1 por cota, conforme comentamos, será paga agora no dia 14 de novembro. Ele tem 5 milhões de volume médio na B3, 5,53 é a vacância financeira do fundo, 3,86 na evolução da vacância física, e em relação à composição da carteira imobiliária, ele tem a maior disposição por receitas do estado de São Paulo, 68,45%, já na tipologia 55% para escritórios, 44% para logístico, 55% dos contratos típicos, 44% atípicos, 69% dos contratos reajustados pelo IPCA, enquanto 30,31% reajustados pelo IGPM. Em relação ao vencimento dos contratos, 1% agora em 2025 de escritórios, zerado em relação ao logístico. Para as revisionais, 7% em 2025 de escritórios e 1% ainda de logístico. Na absorção das carências, R$ 126 mil agora para novembro de 2025 e na sequência em dezembro, R$ 379 mil, ponto positivo. A vacância dos escritórios no Rio de Janeiro segue na casa de 79%, já o logístico 13,38% e os escritórios em São Paulo apenas 7,53% de vacância. Na vacância do portfólio para os escritórios 11,35%, já para o logístico 2,49%. O portfólio é composto por mais de 170 inquilinos, a maior exposição é para a indústria 43%, seguido dos serviços com 14%. São 13 edifícios corporativos, 8 galpões logísticos, formando um total de 721 mil metros quadrados de ABL. 8 torres aqui em São Paulo, ao passo que ele tem na contramão 6 centros logísticos em São Paulo. No Rio de Janeiro, são 3 edifícios corporativos e 1 centro de distribuição lá em Santa Cruz. Em Minas Gerais, tem 1 edifício corporativo lá no Boulevard Corporate Tower e também um centro logístico em Pouso Alegre. São diversas torres, diversos galpões logísticos espalhados por todo o Brasil. Ele tem 1.600.000 de vacância agora na composição contábil, 31 milhões de receita potencial, fazendo apenas 28 milhões de receita recebida. Lembrando que ele tem
435 mil reais de receitas não recorrentes decorrentes do recebimento de algumas multas e de pagamentos não adimplidos pro rata. Em relação à DRE do fundo para outubro de 2025, ele faz um total de 26 milhões 94 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 28 milhões, R$1 por cota, então ponto de atenção. Outro ponto de atenção aqui também é que ele não houve o consumo de RMG, permanecendo o saldo lá na casa de 62 milhões. Em relação ao seu fluxo de caixa, ele inicia com 126 milhões e encerra o mês de outubro de 2025 com 152 milhões. E em relação à cota patrimonial, teve uma pequena variação, saindo de R$ 173,31 para agora R$ 163,34. No panorama do mercado logístico em São Paulo, ele segue decrescendo bastante em relação à sua taxa de vacância, agora na taxa média do mercado de 8,10%, de 16 milhões de metros quadrados, composto de 260 condomínios logísticos. Em relação à evolução do metro quadrado, segue lá na casa de R$ 30,27. Já em relação às lajes corporativas em São Paulo, também decrescendo na taxa de vacância, agora na casa de 7,47%, 794 edifícios corporativos distribuídos em 8 milhões de metros quadrados. Em relação ao preço médio da locação, R$ 98,29 o metro quadrado, já no mercado de Belo Horizonte, 153 torres, 1.125.000 metros quadrados, vem crescendo um pouquinho na sua taxa de vacância, agora na casa de 10,69%, e o preço médio pedido também decrescendo de R$ 48 para R$ 46 um metro quadrado. Os indicadores do Rio de Janeiro, 229 edifícios corporativos, 2.532.000 metros quadrados, 26,69% é a taxa de vacância, decrescendo um pouquinho, ponto positivo, e o preço médio subindo aos R$ 72,20 dos 2.532.000 metros quadrados. Perfeito, pessoal? DKNRI 11. É basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.